Priscila, a alta é certa, né? O mercado aposta que vamos a 7,75 ao ano e pode ser a maior alta em muito tempo, de uma vez só, não é? A pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: dando a alta como certa, nós estamos elevando a taxa de juros para quanto não sabemos, saberemos hoje à tarde. Mas a taxa de juros vai subir para combater uma inflação que é gerada em boa parte, não totalmente, mas em boa parte, por aspectos sobre os quais a taxa de juros não tem influência, como, por exemplo, o preço internacional do petróleo, a crise hídrica que provoca a crise energética, por sua vez. Nós estamos vivendo um ambiente de economia deprimida também, de desemprego, baixo consumo das famílias, as coisas cada vez mais caras. Então, juntando tudo isso, juro alto, crise energética, inflação acima de 2 dígitos, desemprego, perda de renda. A gente está caminhando para que quadro, Priscila? Colombo, é um quadro muito ruim, muito negativo para a nossa economia. Queria destacar um dado de ontem, que foi o IPCA 15, a gente falou aqui, a prévia da inflação de outubro, que tem tudo a ver com o que você está falando. Então, os economistas no mercado esperavam que houvesse uma desaceleração da inflação a partir de outubro. Então, eles estavam achando que o pico da inflação poderia estar em setembro e que depois a inflação ia continuar alta, mas ia arrefecer um pouco. E isso não aconteceu. É por isso que as expectativas mudaram tanto. Então, a reunião de hoje do Copom tem sido classificada como uma das mais incertas dos últimos tempos e também talvez uma das mais duras, por alguns motivos principais. Vale falar que o primeiro deles é o furo do teto de gastos na semana passada, que piorou as projeções para a inflação, jogando as expectativas da Selic para cima. A gente ouviu agora há pouco, lá em Brasília, essa pesquisa que mostra qual que é a expectativa do mercado para a taxa Selic, e o que a gente vê é que 86% dos analistas de mercado esperam uma alta de 1,5 ponto percentual na Selic hoje, mas 10% esperam um aumento ainda maior de 2 pontos e chamou atenção até uma expectativa da Genial Investimentos, do economista José Márcio Camargo, que acha que a Selic pode aumentar até 3 pontos percentuais. Inclusive, ele acha que o Banco Central deveria fazer isso para mostrar que, apesar do furo do teto de gastos, eles querem seguir numa trajetória de responsabilidade fiscal daqui para frente. Seria um aceno para o mercado de que as regras estão sendo mantidas. Daí veio, então, ontem o IPCA 15, que piorou ainda mais essa perspectiva depois do furo do teto de gastos, ficou na maior taxa para o mês de outubro em 26 anos, então reverteu também, mais uma vez, as expectativas. E tem um terceiro ponto que eu queria destacar também, que é o adiamento da PEC dos precatórios, que também aumenta a indefinição sobre a questão fiscal. O texto já tem resistência na Câmara, no Senado a oposição deve ser ainda maior. Por isso, o medo que surge agora dentre os analistas de mercado, os economistas, é que os gastos com o Auxílio Brasil passem a ser pagos via crédito extraordinário, como foram na pandemia. O próprio ex-presidente Michel Temer, que tem assessorado o presidente Jair Bolsonaro, falou no fim de semana que não seria inconstitucional abrir um crédito extraordinário para pagar o Auxílio Brasil. E aí os economistas dizem que essa seria a opção mais temerosa do ponto de vista fiscal, porque significa que os gastos ficariam completamente fora do teto e seria meio que um sinal de vale tudo. Então, por causa desses 3 fatores, a gente tem inflação, furo do teto, incerteza fiscal com o PEC dos precatórios adiada, tem uma indefinição muito grande sobre a Selic de hoje. E aí, voltando ao seu ponto inicial, né, Colombo, Elisa, o que acontece é que com uma Selic muito maior, o Brasil ele está caminhando para voltar a ser aquele país dos cientistas. Quem tem dinheiro ganha muito com isso, bota ali o dinheiro numa aplicação que rende juros e ganha muito com isso. Mas quem perde, mais uma vez, a população mais vulnerável e mais pobre, que vai sofrer com inflação subindo e sofrer também com o custo do crédito maior, encarece os empréstimos, encarece investimento de empresas, bate emprego. É todo um quadro muito ruim, uma perspectiva muito negativa, por enquanto, que a gente tem para a economia. Vamos ver como que fica a decisão do Banco Central hoje, o que o Banco Central vai sinalizar e como que o mercado também vai receber isso, para ver o que vem por aí.